Olá, meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. O objetivo de estar aqui no dia de hoje é trazer mais um conteúdo da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem o poder de edificar a sua vida. Então você que já está interessado nesse texto, nesse curso, nessa pregação, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal, é gratuito, é só você clicar aí do lado do meu nome, vai ter uma palavra inscrever-se, é só clicar nela e aí depois vai ter o sininho, você ativa o sininho, deixa ele preto, né? E aí você vai receber todos os conteúdos referentes à palavra de Deus. Se você estiver fazendo isso, você vai estar recebendo a palavra e você também vai estar ajudando a fortalecer o canal para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Então o objetivo neste dia é trazer uma mensagem, ensinar como você montar, na verdade, um sermão, como montar uma pregação passo a passo em 5 minutos, né? Então vou tentar resumir o máximo que eu conseguir aqui para você ter acesso e conseguir entender como é que Deus pode te usar. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que a pregação não é algo técnico. Não é porque você vai aprender, montar um sermão, que você vai sair falando como se fosse um discurso político. Não. Primeiro você tem que entender que você tem que ter um chamado. O chamado de Deus na sua vida tem que ser grande, tem que ser forte e você tem que ter o desejo de pregar. Se você tem um desejo de pregar, você tem um chamado, você já sentiu de Deus que você tem que trazer uma mensagem, você tem que se aperfeiçoar, aprender como você montar um sermão para você entregar a mensagem de Deus com maior perfeição, para que cause edificação espiritual na vida das pessoas que estão escutando você. Então a primeira coisa que você tem que entender, que você precisa de um texto. Você vai pegar um versículo ou uma passagem bíblica e você vai ler aquela passagem várias vezes até você entender completamente e aquela passagem descer para o teu coração. De preferência você conseguir decorar aquela passagem, porque o texto ele precisa estar bem claro para você conseguir passar para a igreja. Então o texto é a principal, e o texto é lógico que nós já estamos falando aqui da palavra de Deus, é a palavra de Deus inspirada. Então a palavra que Deus vai te dar no momento que você orar, e Deus vai te dar um texto e você vai pegar aquele texto e ler ele várias vezes até Deus te dar uma interpretação do que você precisa falar para a igreja naquele texto. Então logo depois você vai falar sobre o tema. O tema também tem que ser direcionado e tem que ser baseado no texto. Você vai pegar o tema baseado naquele versículo ou naquela passagem que você acabou de ler. Só que o tema, assim como o texto, ele tem que ser bem resumido. Por quê? Porque é apenas o tema. E as pessoas precisam ter a capacidade de guardar aquele tema. Quando acabar o culto, ela precisa falar: poxa, o tema de hoje falou comigo, a passagem de hoje falou comigo, e a pessoa consiga lembrar com maior facilidade. E aí logo depois vai vir a introdução. E como a palavra já está dizendo introdução quer dizer apenas o esclarecimento daquilo que você vai dizer dentro daquela passagem, em cima daquele tema. Então a introdução também não pode ser muito demorada. A introdução tem que ser no máximo, estourando 5 minutos. Por quê? Porque a introdução, você apenas vai explicar o que você vai falar para a igreja. E a introdução ela tem que ser algo chamativo. Porque se não for algo chamativo, a pessoa logo de cara ela vai desistir. Ela não vai mais prestar atenção. Então tem que ser algo que chama atenção. E aí nós vemos então, depois da introdução, o conteúdo. O conteúdo, de preferência, você dividir ele em 3 tópicos. Se você conseguir dividir o conteúdo em 3 tópicos, porque o conteúdo vai te facilitar a você guardar mais a mensagem e quem que está te escutando consiga também guardar essa mensagem. Então o conteúdo é a parte mais importante do sermão. Então se a introdução você gastou 5 minutos, o conteúdo você vai gastar no máximo 30 minutos e aí depois você vai deixar mais 5 minutos para a conclusão. Então você pegou aquele tema, você vai dividir aquele tema em 3 partes e aí você vai ali colocar exemplos que aconteceu na sua vida, passagens bíblicas, livros que você já leu e você vai dar vários
e várias passagens para a pessoa tentar entender melhor a mensagem que você está transmitindo. E por fim, nós chegamos na conclusão. A conclusão não é mais uma pregação. Tem pessoas que levantam a igreja e falam, agora para concluir, e aí deixa a igreja de pé mais ou menos mais 30 minutos. Não, a conclusão é para você falar apenas um resumo daquilo que você acabou de falar. É você aplicar aquilo que você acabou de ensinar para o povo. Então, a conclusão é o encerramento da pregação. Vamos supor que você se baseou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai dividir em vários tópicos. Por exemplo, Deus é aquele que cuida de nós, Ele é o nosso pastor. Então, Ele nos guia, por exemplo, está escrito lá, a águas tranquilas. Ele nos leva a pastos verdejantes, ele nos faz habitar na casa do Senhor para todo sempre, Ele cuida de nós. Vamos supor que você dividiu a pregação desse jeito. Aí quando chegar na conclusão, você vai dizer assim, como vimos, irmãos, como nós acabamos de aprender, o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor, por isso você não precisa ficar ansioso, preocupado, porque Ele cuida de você. O Senhor é o nosso pastor, é por isso que Ele nos guia às águas tranquilas, a pastos verdejantes, nos faz habitar na casa dele por longos dias, e você vai aplicando aquilo que você acabou de pregar. E aí você chama a igreja para um apelo, para um compromisso com Deus, um compromisso com Cristo. Então, basicamente, a pregação é isso. Ela tem que ter o texto, ela tem que ter o tema, ela tem que ter a introdução, ela tem que ter o conteúdo, de preferência baseado em 3 tópicos, e ela tem que ter a conclusão para você chamar a pessoa ao apelo, ao compromisso da palavra que você acabou de pregar. Se você tem um desejo de pregar a palavra de Deus, ore a Deus e peça para Deus te dar uma palavra, porque com certeza Ele vai te dar uma palavra. Então estruture o teu sermão e deixa Deus te usar. Deus te abençoe em nome de Jesus.